Fornecedores da cidade de São Paulo estão desobrigados de seguir algumas determinações do Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça local decidiu por anular alguns dispositivos da lei que foram considerados inconstitucionais. E quem esclarece para a gente ao vivo agora sobre essas mudanças é o professor Jonas Salles. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores. Professor, como é que fica agora essa relação entre os fornecedores e as empresas em geral? Bom, a discussão ali, em pano de fundo, é a questão da competência. Qual a competência para se legislar sobre direito do consumidor no Brasil? Lá no artigo, então, ela sobe ao plano constitucional. Lá no plano constitucional, é dito que a União legislará sobre direito do consumidor, mas existe uma competência concorrente. Nessa competência concorrente, o município de São Paulo editou seu próprio Código de Defesa do Consumidor. Mas, como a gente viu ali, pela decisão do tribunal, esse Código de Defesa do Consumidor ele possuía vários dispositivos em que tratavam de questões já repetidas, já trazidas pelo Código no âmbito da União. Então, se repetidas, só poderiam vir a prejudicar o empreendedor. Em que sentido? No sentido de que, se são mais de 5 mil municípios no Brasil, nessas nossas dimensões continentais, então se cada município coloca regras específicas ou diferentes, a vida do empreendedor fica muito difícil, ainda mais no ambiente de comércio eletrônico, em que você não tem mais essa questão puramente de interesse local, é muito difícil. Já acaba também comprometendo principalmente, né, professor, as micro e pequenas empresas, né? Exatamente, porque uma empresa entra no comércio eletrônico, às vezes num marketplace ali, que é muito comum hoje, e como ela vai seguir as regras de São Paulo e do Rio de Janeiro e do Código de Defesa do Consumidor de Minas Gerais e do Distrito Federal, na prática fica inviável. Então parece que a intenção é boa quanto mais proteção à relação de consumo, ao consumidor, na teoria ela é boa, mas na prática ela pode vir a prejudicar e, como a gente bem sabe, esse custo ele vai ser colocado, muito provavelmente, ao consumidor, que é o destinatário final do produto ou do serviço colocado no mercado. Agora, que parte ou que cláusulas foram consideradas abusivas? Do que se trata? As cláusulas tratavam, tanto do artigo 2º quanto no artigo 3º, eram cláusulas contratuais abusivas ou declaradas nulas. O Código de Defesa do Consumidor tem essa previsão, por isso considerada repetida. Por exemplo, o STF já decidiu cláusulas de fila de banco, espera de fila de banco. No caso em específico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a discussão ficou quanto à apresentação de pelo menos 2 laudos para se conseguir algum produto ou serviço, e a outra questão era de fila de banco. Então, assim, são exemplos, mas há diversas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal ou o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no órgão especial, que é o maior uniformizador, acaba por declarar essas cláusulas repetidas. Então a decisão do TJSP foi acertada, na sua opinião? Com toda certeza, porque a priori você pode olhar e falar ela só facilita o empreendedor, mas se você tem numa visão macro, ela facilita também o consumidor, ela beneficia. Por quê? Porque o destinatário final desse produto ou serviço, como nós já dissemos, e está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é o próprio consumidor. Então, se eu tenho um Código de Defesa do Consumidor em cada município que vai onerar esse custo de transação, esse custo muito provavelmente seria passado também ao consumidor. Então, a relação de consumo ganha com essa declaração de nulidade. Ou seja, então o próprio CDC já é suficiente, né, professor? Exatamente. O CDC como nós chamamos, é um código principiológico. Então, lá no 37, quando fala das cláusulas contratuais abusivas, lá no 51, quando trata das práticas abusivas, todos esses textos eles falam serão declaradas práticas abusivas, entre outras, ou seja, está aberto para o juiz, no caso concreto, falar essa cláusula é abusiva, essa cláusula ela é nula, ela viola a relação de consumo, viola a defesa do consumidor.
Então, não é preciso trazer esse custo a priori, tanto para o empreendedor quanto para o consumidor. Então, nesse caso, né, professor, os empreendedores eles podem ficar tranquilos, né? Até porque essa discussão vai longe ainda na justiça, né? Exatamente, não há nada pacificado aí e, como a gente percebe, o campo é de decisão no caso a caso. Mas, se a priori a gente consegue uma decisão nesse sentido, como a do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que revoga essas questões de interesses locais, isso é muito benéfico ao empreendedor, com toda certeza, e privilegia a livre iniciativa, que é um dos princípios da ordem econômica na Constituição Federal. Advogado e professor Jonas Salles, quero agradecer aqui a sua participação com a gente ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos.